faz parte da cultura brasileira e é marco do carnaval pernambucano. É uma mistura de marcha, machixe e elementos da capoeira. Tem pelo menos 12 passos básicos, entre eles dobradiça, tesoura, locomotiva, ferrolho, parafuso, pontilhado e ponta de pé e calcanhar. Já dá para imaginar de que estamos falando? Uma boa tarde para você que nos acompanha. Hoje, 9 de fevereiro, é o Dia Nacional do Frevo. E depois do Galo da Madrugada, no Recife e em Olinda, por ruas e ladeiras, explodem as cores e o som do frevo. Num dia especial como este, recebemos aqui no Ponto de Vista o secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, Fernando Duarte. Secretário, muito obrigada. Seja muito bem-vindo, né? Depois de ter brincado aí o Galo da Madrugada, está aqui com disposição para participar do nosso programa. Boa tarde a todos, é uma satisfação. Vamos ver se a gente passa algumas informações, algumas impressões para vocês, porque o frevo é uma das grandes características da gente, né? Nós não temos só o frevo no carnaval, mas o frevo é um comandante dessa alegria toda, né? Essa explosão, né, que está dentro da gente. Eu acho que o dia 9 é um dia especialíssimo para 9 de fevereiro para a gente, porque ele é uma coisa que faz se renovar a cada ano. O frevo faz-nos como se a gente renascesse das cinzas, né? E ao mesmo tempo tem todos esses fatos para a gente comemorar. É tudo novidade. É como se eu tivesse sempre trazendo esses... começando do zero. Do zero, agora com a tradição de 150 anos, 130 anos, né? Ou seja, é uma coisa interessantíssima isso. Mas, secretário, o frevo se tornou patrimônio cultural e material da humanidade desde o ano passado. Mas qual vai ser o futuro do frevo? Porque 2 dias depois, né, quando saiu a notícia, foi festa no Brasil todo, o país comemorou esse título, no dia seguinte também, mas 2 dias depois, pronto, parece que caiu no esquecimento. Mas eu acho que é o seguinte, é aquela coisa que a gente está sempre renovando. O frevo, ele vem, o carnaval, ele precisa ter estratégias para percorrer o ano inteiro, para se preparar melhor para o próprio carnaval, mas ele tem esse ato de renovação que é uma característica grande dos ciclos culturais. E é uma outra característica nossa, eu acho, que é a questão do brincante. A grande característica de Pernambuco é a gente ser brincante. Eu não vou só para olhar, eu vou para me meter naquilo, ou vou para assistir aquilo, né? E aí eu acho que tem um pouco, a gente também tem uma certa característica disso, de ficar meio encroado para depois dar uma explodida. Eu acho que o frevo é um pouco assim, né? E aí todo mundo fala, o frevo tá assim, o frevo tá assim, tá assado. Eu acho que o frevo vem aí, cumprindo esse ritual de renovar. A gente tem... É uma paixão você pegar uma orquestra e ouvir um frevo que você não tinha ouvido, né? E você sentir aquilo. Às vezes até uma orquestra pequena, uma orquestra iniciante que está começando. Mas também é uma paixão quando você vê uma grande orquestra dos nossos grandes astros, que a gente tem aqui em Pernambuco, tocar. É uma emoção tão grande que puxa. Então eles vai renovando. Eu acho que a gente precisa ter um conjunto de ações, de políticas públicas, né? Mas o senhor acha que esse conjunto que o senhor fala como secretário, isso vai acontecer, isso virá pela frente? Vai acontecer, é necessário, é preciso, né? Ela tem que ter uma continuidade muito grande, porque o frevo ele tem um conjunto, na minha opinião, um conjunto de relações interessantes. Por exemplo, quando a gente pega a biografia dos nossos grandes maestros, muitos deles vieram de cidades do interior, porque tinham as orquestras, e ainda hoje existem as orquestras. A maioria, né? A maioria, as bandas filarmônicas, né? Às vezes eles eram filhos de músico que vieram para o Recife, que dá uma acolhida nessa questão. E tem a relação, por exemplo, Levino Ferreira, que é um gênio, né? Então, Levino Ferreira é de João Alfredo. Ele era mestre de banda e compôs o que ele compôs em termos de frevo, né? O próprio Duda, o maestro Duda, que é um dos nossos grandes gênios. Então, essa característica de ida, de vinda, de estar enraizado... Por exemplo, tem frevo em Triunfo,
tem pessoas compondo frevo em Arco Verde, tem pessoas compondo frevo em Vitória de Santo Antão. E me diga uma coisa, secretário, esses músicos, esses compositores, eles têm espaço? Porque Pernambuco é um grande celeiro. Isso. Né? É um grande celeiro. Isso. E aonde que há espaço para esse pessoal? Tem eu acho que ao mesmo tempo que isso é fantástico, também é um problema, né? O frevo ele está um pouco restrito ao ciclo, um pouquinho antes do ciclo e um pouquinho depois do ciclo carnavalesco. Eu acho que é uma primeira questão, a gente precisa discutir as estratégias e elaborar, encontrar estratégias para o frevo o ano inteiro. A gente falava aqui no programa da semana passada, conversando com o maestro Forró e Silvério Pessoa, eles questionavam e falavam assim que precisa de uma política cultural. O senhor disse ainda há pouco que ações vão acontecer, né? E aí um empurrãozinho com os meios de comunicação para que o frevo fizesse parte do dia a dia, dos 365 dias do ano, assim como a Bahia, né? Os baianos fazem com o axé, com os ritmos baianos. Né? Tem uma questão interessante que é o seguinte, por exemplo, o forró. O forró, que tentando explicar forró como um conjunto de músicas ligadas ao ciclo junino, né? Porque são várias músicas diferentes também, vários ritmos diferentes. O forró, ele permite, porque é uma música que se dança ao par, né? Você pode ir para uma festa, convidar uma moça para dançar, a moça convidar um rapaz para dançar, e você tem uma motivação para fazer isso. O frevo, ele tem uma característica mais acrobática, uma música mais complexa, quase que individual. Então ele tem um pouco essa dificuldade. Mas em compensação também o frevo tem uma riqueza, como o forró tem também, mas o frevo tem uma riqueza melódica muito grande. Tem também um grande problema que eu acho. Até que tem essa separação de frevo de bloco, frevo canção, frevo de rua. Por exemplo, o frevo de bloco ele tem uma tradição. É lindo ir para um baile do Bloco da Saudade e ver 3.000 pessoas em um coro uníssono, todo mundo cantando as mesmas músicas, com a letrinha aqui na mão, copiando. Então isso pessoas de 80 anos. Ritmo, e todo mundo gosta. E todo mundo gosta, não tem idade. Não tem idade e canta o frevo de bloco, né? Também os nossos grandes sucessos, é como se a gente estivesse retirando, renovando. Eu estou falando essa palavra, assim, acho que essa questão da renovação para mim é uma palavra muito importante, porque eu tenho que me cercar da tradição e me apontar sempre à renovação. Eu acho que essa é a grande questão do frevo, né? Eu preciso inovar, eu preciso criar, eu preciso incentivar essa renovação, a gente precisa fazer isso. A gente vai falar sobre as questões que eu acho que deveriam ser feitas, na minha opinião. Mas voltando, por que a gente precisa ter o frevo o ano inteiro? Primeiro, se for para repetir a questão do ciclo, do corpo, da gente se encontrar no meio de um cenário belíssimo, como Recife, Olinda, Triunfo, ou Bezerros, ou Vitória de Santo Antão, ou Goiânia, a gente tem os cenários onde a gente se encontra para o frevo acontecer. Mas o carnaval ele tem uma característica muito forte, que é o período que antecedia a quaresma e que era um período onde ia se passar um certo jejum, onde ia se guardar um conjunto de preceitos, né, que você iria cumprir. Isso tem uma tradição muito forte ainda. Então eu vou me acabar no carnaval. As pessoas iam se extravasar. Se estraçalhar. Por isso que se costuma dizer, parece que para algumas pessoas, carnaval liberou geral. Pronto, exatamente, que é uma certa confusão. Mas, na verdade, é esse sentimento mesmo que vem da tradição do entrudo, que vem da tradição portuguesa, ou seja, de poder realmente jogar, fazer crítica, fazer imitações, sair na rua greando, como a gente chama aqui, né, brincando, zonando um dos outros, e aí se zona se representa tudo, pode ser contra tudo e tal. Veja bem, só que isso era como se eu tivesse um período em que eu pudesse fazer isso, tivesse liberado. É muito difícil em um outro período do ano você ter esse mesmo conjunto de tradições de liberação, de fazer. Então, se eu for muito, na minha opinião,
se tiver muito ligado a isso, é mais difícil eu reproduzir o clima de carnaval em uma outra época. É muito difícil reproduzir, porque isso Você acha que o fato de ter uma quaresma pela frente, de ter a Semana Santa, isso mexe, isso retrai? Isso é uma tradição, né? Como se fosse uma tradição, é um período que depois vem a Paixão de Cristo. Então tem um conjunto de relações que são muito profundas. E há uma relação que a gente pensa que não, mas há uma relação forte do frevo com a questão da religiosidade, né? Você tem blocos que falam disso, você tem agremiações que mantêm uma tradição, que que montam um altar, que montam um conjunto de rituais para que o próprio frevo aconteça. Então, é mais difícil eu reproduzir o clima carnavalesco. Então, essa não é uma boa estratégia para a gente continuar com a questão do frevo. Então, o frevo... O que o senhor acha que deve fazer? Pronto, aí eu acho que o frevo, a grande potência que ele tem é a potência na dança, através do passo, e a potência na música. Aí a gente precisa... Agora, a música a questão da música, ela está muito ligada também a um conjunto de ondas, de coisas que se repetem, que ressurgem, né? É onde as pessoas falam muito da questão das rádios, das televisões, dos meios de comunicação, que a gente precisa fazer um esforço coletivo de entender, né, a grande música que eu tenho para ouvir como arte. Aí teria que se começar com uma campanha, né? E a campanha tem que partir do governo do Estado, para que as pessoas possam parar para ouvir o frevo, porque independente, fora do período de carnaval? Sim, porque veja bem, deixa eu falar uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso. O frevo, ele surge no mesmo período, final do século XIX, começo do século XX, do tango, do samba, do choro, do jazz em Nova Orleans, do fado em Portugal, em Lisboa, principalmente em Lisboa, e do repetico, que é a música grega. São músicas portuárias, todas de portos, ligadas ao hibridismo, à mistura de instrumentos, no caso do frevo e do jazz, às bandas, porque tem uma semelhança muito forte das plantations lá do algodão, do sul dos Estados Unidos, com a cana-de-açúcar aqui em Pernambuco, o delta do Capibaribe, do Beberibe, com o delta do Mississippi, a mesma composição melódica trazida pelos franceses, com a junção com toda a cultura negra, inclusive que veio muito das Antilhas lá para Nova Orleans. A gente tem umas semelhanças muito fortes. Por exemplo, o tango também tem a dança, o fado também tem dança. Então o jazz também em algum tipo de período. Então essas coisas são muito interessantes, porque a gente tem dentro desses períodos, essas músicas surgiram todas quase que simultaneamente. Em cidades completamente diferentes. Exato. A gente vai dar uma pausinha, fazer uma pequena pausa e vai para um rápido intervalo. E a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí, tem surpresas, viu? Não saia daí. Até já. E neste sábado de carnaval, o Ponto de Vista fala sobre o frevo, que numa cerimônia realizada na França no ano passado, a Unesco anunciou que, por unanimidade, o frevo tinha sido eleito Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Gente, é um título e tanto. Aqui no Ponto de Vista, eu estou recebendo o secretário de Cultura de Pernambuco, Fernando Duarte. E, secretário, antes que o senhor possa responder mais perguntas e dar a programação que vai acontecer esses dias de carnaval no interior do estado, eu vou ler aqui as respostas que os nossos internautas mandaram para a gente essa semana. Eu perguntei o seguinte: o que o frevo representa para você? A Andréia disse: alegria, Eliana. A Roberta respondeu: alegria e muita cultura. A Marília falou: é um delírio. A Manuela respondeu o seguinte: que pergunta linda, Eliana. É parte fundamental da minha identidade. A Gracinha: para todos os pernambucanos é tradição. Frevo é tradição. Cristiane disse que frevo é pernambucanidade.
O Tiago falou assim que é fascinação. Quer dizer, olha, e as pessoas, cada um dando uma descrição do que o frevo é e como mexe, né, com a gente. O Almésio, esse foi mais profundo, respondeu o seguinte: o frevo é uma identidade pernambucana, mas não se recria, não se reinventa, não se investe. Pobre das troças, aqui ele faz já uma crítica, um comentário, porque a gente só valoriza o frevo na época do carnaval. Algumas moribundas, as troças, né? Desfilam com fantasias recicladas, sujas, rasgadas. E aí ele aproveita para cobrar, né, um apoio maior, um incentivo maior por parte do governo aos músicos. A Bahia investe pesado e o axé é cantado um ano inteiro. Nossos cantores são michurucas, né? Nada fazem. O Anderson diz assim, que o frevo representa alegria, diversão e o carnaval de Pernambuco. A Manuela fala que é ritmo, alegria, paixão, ela tem orgulho, a nossa cultura tem muito orgulho do frevo. Secretário, o que o frevo representa para o senhor? O frevo, eu acho que ele... Eu já pensei muito sobre isso, não diretamente a pergunta, mas é o seguinte, ele está aqui dentro do meu corpo. Eu só descobri o frevo quando eu senti que o frevo era uma parte que estava aqui como se tivesse uma energia dentro. Por quê? Porque eu acho que é isso que a música e a dança faz com você. Agora, o senhor me confidenciou, antes da gente começar o programa, o senhor me contou uma coisa muito interessante, né? Que o senhor brinca o carnaval, mas não bebe nada com álcool. Não nada bebo, de cerveja, uísque, rum, cachaça, nada. Porque, inclusive, isso também, quando eu tinha 20 anos e tal, isso era uma espécie de norma para mim. Eu não era guaraná e água, e não bebia uma gota de água. Eu acho que a alegria, ela não está vinculada. E eu aprendi a despertar a essa alegria que o frevo fazia sem precisar de nenhum aditivo, no bom sentido. Não tenho nada contra as pessoas que fazem isso, mas eu estou dizendo assim, isso fazia com que eu sentisse a questão do frevo mais propriamente, né? Então, a gente pode também brincar sem ter que beber, sem ter que exagerar, sem ter que fazer loucuras completas, né? Que às vezes as pessoas se perdem um pouco nisso. Isso eu estou dizendo assim, no normal, a gente pode fazer isso. Pode fazer isso. Que é tranquilo. Agora, secretário, eu quero aproveitar essa paixão do senhor como folião, né? Juntar essa paixão de não folião... Parece não, né? Não parece não, mas eu sou. Essa paixão, apesar da timidez, Sim. Unir isso ao fato do senhor ser secretário. Sim. E que recado que o senhor poderia mandar para o músico? Aquele que gosta do frevo, que compõe, que tem sua bandinha, sua troça, mas que é lá do interior do estado e que muitas vezes está esquecido, né? Não consegue ter acesso para conseguir um incentivo, para fantasia, para colocar o seu bloco, o seu grupo, a sua troça na rua e faz tudo por amor. O que o estado vai poder fazer pelo carnaval do interior do estado? Veja, primeiro a gente está são 18 polos, mais Olinda e Recife, que também a gente dá um apoio para as duas grandes cidades em termos de carnaval. Então a gente tem, através do apoio, através da parceria com as prefeituras entram com a infraestrutura, com toda a parte de iluminação, som, palco, e a gente discute em conjunto a formação das grades para 18 cidades. Então é uma interiorização forte. E há uma característica básica, que é uma coisa que eu acho que é interessantíssimo, quando você fala com qualquer prefeito, né, às vezes uma cidade muito pequena que está lá, e diz, não, a gente tem tantos blocos, a gente tem a tradição e tal. Há ainda um desconhecimento muito grande da gente em relação à totalidade do carnaval que é feito em Pernambuco. Então, você pega Petrolina, tem características, você pega Triunfo com os caretas, aí Arco Verde tem em torno de 32 bois, que tem uma característica muito forte também o carnaval de Arco Verde. Aí você pega Salgueiro, que tem a bicharada do mestre Jaime, tem o mestre Paixão, lá em Arco Verde tem o mestre Josias, que é compositor de frevo. Quer dizer, mas então, falta divulgação disso. Onde entra o governo. Aí a gente qual é a intenção da gente? A partir dessa questão, a gente
pegar as características de Triunfo dos Caretas, pegar as características de Bezerro dos Papangus, é uma festa maravilhosa. Paudalho, né, com os 3 grandes agremiações, que duas centenárias agremiações saindo Quando o de senhor Paudalho. fala em Bezerros, por exemplo, há uns 7 ou 8 anos, Bezerros não tinha a força que tem Não hoje, tinha. mas fazia um carnaval brilhante. Como faz É, hoje. é o que eu Aí diria. as pessoas foram descobrindo. Hoje, se você vai a Bezerros no domingo, ou seja, amanhã, se você vai na segunda-feira, a cidade está assim. Tomada. Então, por foliões. É... E muita gente sai daqui, da região metropolitana, para Quer ver falar. um outro carnaval maravilhoso de Vitória? É um carnaval espetacular, com os bichos desfilando, com os carros alegóricos. Você pega, como eu já falei, Paudalho, Goiânia. Goiânia vai ser um carnaval de desfiles, né? A prefeitura, junto com o governo do estado, está fazendo um conjunto de desfiles maravilhosos. Goiânia tem caboclinhos, né? Nazaré da Mata tem 30 maracatus que são de Nazaré, maracatus de baque solto. Então, tem cada cidade dessa, Tamandaré, tem as cidades praias, Ipojuca, Tamandaré e Itamaracá também tem um carnaval maravilhoso. Às vezes as pessoas gostam de ir para a praia também. Então a gente tem, por exemplo, Águas Belas. As Águas Belas tem o Beija-Flor, é um bloco dos índios funiús. Certo? Tem 3.000 índios, eles saem na rua, é uma coisa espetacular. Então o Bloco Zumbi também, que é ligado aos quilombolas, ao movimento quilombola. Então, tem outras agremiações também. Então, veja bem, cada Timbaúba tem 60 bois. Você imagine a riqueza que seria a gente se deslocar para Timbaúba para ver isso. Então, a gente tem essas oportunidades. Mas todas essas agremiações, esses blocos, esses grupos que o senhor acabou de citar, eles recebem apoio do governo do estado para que eles possam ter as suas fantasias, os instrumentos, para que eles possam sair com um número significativo? Porque muitas vezes a gente vê assim um boi, né, se apresentando, Sei. tem meia dúzia de pessoas, muitas vezes são crianças, né? E você fala, poxa, que coisa pobre. O boi, ele é muito bonito e tem uma história, assim como o frevo. Mas às vezes quando a gente vê um boi se apresentando, você dá uma tristeza, porque é muito pobre. Tá, aí veja bem, como é que eu acho que a gente poderia resolver isso ao longo do tempo? Primeiro o seguinte, nenhum bloco, nem o Galo da Madrugada começou com 1 milhão de pessoas. Né? É um crescendo. Como é que se organiza normalmente um bloco aqui, por exemplo, na região metropolitana? Normalmente é uma brincadeira, uma greia, uma zona que se tira e você junta os amigos, olha, vamos aqui inventar uma cachaça, vamos inventar um nome. Por exemplo, Urso Texaco. Aí um urso texaco, aí as pessoas se encontravam para beber lá num posto, e vamos formar um urso, mas vamos formar um urso, o urso texaco. Aí você não vai, ou então, como tem uma troça, que é uma troça importante da gente, João Travolta, né, vai compreender a formação disso. Então, veja bem, só que eu tenho também agremiações ligadas às tradições. Aí são coisas mais profundas, né? Muitas pessoas aqui de Pernambuco já brincaram de alaúça. Quem já não fez uma alaúça com a lata para pedir dinheiro para poder comprar uma coisa? Muita gente, eu fiz isso, meu irmão tinha uma alaúça, ele era pequeno, ele montava, era uma coisa desajeitada e tal. E é uma das tradições nossas. Então, é uma brincadeira. Veja bem, como é que uma coisa é eu chegar até o ponto de eu me organizar e ser uma grande agremiação e ter condições de representar, é totalmente diferente, porque aí tem muitas agremiações que são só de brincantes mesmo, a pessoa sai naquele momento. Então, por exemplo, existem várias agremiações desse tipo. Você sabe quantos blocos de crítica em Recife tem de homem vestido de mulher? 42. Nossa. Papudinho, não tem menos de 50 papudinhos. Papudinho do Cordeiro, papudinho de não sei de onde. Então, por exemplo, só para dar uns exemplos de agremiações que tem de homens vestidos de mulher, mulher de bigode, as viúvas virgens da mostardinha, as fifi do Alto do Mandu. Tem um conjunto de agremiações
que tem essa característica. Secretário, né? Veja só, a Secretaria dispõe, por exemplo, assim, pela internet, em algum local, onde as pessoas possam ter acesso para saber tantos blocos, tantas troças que tem aonde que elas saem, para de repente você simplesmente não. Eu vou para Olinda, aquela multidão é massa, é maravilhoso. Ou então eu vou para o Carnaval no Recife Antigo, ou então eu vou para o centro da cidade. Fugir desses pontos que são tradicionais e descobrir novos focos. São duas coisas o seguinte, a gente tem no site da Fundarp, né, as pessoas podem acessar, a gente vai ter a programação geral. Eu não vou ter esse nível de detalhamento, porque como são as prefeituras que organizam, que tomam conta as informações, por exemplo, na Prefeitura do Recife, na Prefeitura de Olinda, que distribuem a programação, que está nos sites, aí tem mais os detalhes, né? Por exemplo, porque Recife faz um carnaval grandioso. E também assim para Triunfo, para saber os horários, aonde vai estar. A gente tem parcialmente essas informações nos nossos sites, né? Mas teria que, para ter aprofundado, para pessoas se programar, né? Porque sem agenda não tem carnaval. Não tem carnaval mesmo. Não dá para fazer, tem que ter agenda. Secretário, infelizmente esse nosso tempo está chegando ao fim. É porque, olha, frevo, carnaval é um assunto tão bom, tem tanta coisa para a gente discutir, para passar para o telespectador, né? Eu quero desejar aí para o senhor um ótimo carnaval. A gente ainda tem domingo, segunda, terça-feira, para alguns a quarta-feira de cinzas, né? Uma programação rica. Surubim é muito depois lá, Surubim é depois, é na outra semana. Exato, secretário. Aí eu quero saber, hoje à noite, o senhor já avisou que vai estar no Homem da Meia-Noite? No Homem da Meia-Noite, com certeza. Vou estar lá, eu fazia muitos anos que eu não ia, eu vou estar lá, manter uma tradição, eu adoro o Homem da Meia-Noite, é uma coisa que é fantástico. Ok, brincando sem beber. Gente, secretário, muito obrigada pela participação do senhor. Um ótimo carnaval, viu? Tomara que essas ações aí que vão vir em favor do frevo, de fato, aconteçam o mais rápido possível e que os nossos músicos, né, os nossos compositores aí em todo o estado possam ser beneficiados com essas ações. Ok? Para você que está aí nos acompanhando, olha, uma ótima noite de sábado. Sábado que vem tem Ponto de Vista e a gente vai estar falando de um assunto muito importante, é o futuro dos lixões em todo o estado de Pernambuco. Se você tem perguntas, tem dúvidas, ou queria ver algum assunto discutido aqui, escreva pra gente. Os nossos contatos são facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Um grande beijo para você, um ótimo carnaval, cuidado e até semana que vem.